Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bora jogar um pouquinho mais hoje? Então, tocando uma temporada de aberturas e tiragens, onde a gente escolhe um pouquinho, deliberadamente, algumas cartas significadoras e junta com um pouquinho de cartas oraculares, e a gente pode ter várias aberturas interessantes e até um pouquinho mágicas que podem nos contar coisas sobre os nossos temas que às vezes a gente nem sempre acha que sabe o que perguntar, às vezes não precisa. Então vamos lá, vamos seguir juntos por aqui na apresentação. Para você que está chegando agora, o meu convite para que você faça parte desse canal, se inscrevendo nele e que também dê o seu joinha e compartilhe o vídeo com quem mais possa se interessar, porque isso super ajuda o meu canal a continuar crescendo e caminhando. Mais do que isso, você tem curtido bastante o projeto do 365 e gostaria de conversar com outras pessoas que também são apaixonados, simpatizantes, tarotistas, enfim, pessoas ligadas ao tarô que se juntaram no grupo do 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp, e aí basta você seguir o link que está aqui embaixo ou no alto do canal e bora e participar com a gente dessa turma linda, maravilhosa. Além do que, lá adiante vão ter sorteios das aberturas. Combinado? Então vamos seguir aqui. A abertura de hoje do 365 Aberturas de Tarô comigo, Fernanda Vidigal, está no número 144, o impasse. Esse impasse também é uma abertura que está olhando o quê? Dois lados, dois gomos do mesmo fruto, um conflito, pode ser de algum gênero pessoal, profissional, material, emocional, entre vários outros, como ir ou não ir, direita ou esquerda, para onde a gente vai? Também com duas cartas significadoras. Então, é uma abertura onde eu começo parando tudo, indo lá para o meu deck, virando o meu deck de forma que eu vejo as cartas, e dentro do deck eu vou escolher uma carta para representar o meu plano ou assunto A e uma carta para representar o meu assunto B. Eu trouxe para o tema de hoje uma coisa que muitas vezes a gente fica na dúvida ou fica num impasse. Eu quero olhar dois profissionais. Os dois profissionais são excelentes. Um é um profissional mais antigo, que já me fez algumas coisas. O outro é um profissional mais novo, que fez poucas coisas. E eu fico sempre no impasse, se eu fico com o outro, se eu volto para o outro, eu fico com um. Isso é um impasse. Então, aproveitando esse olhar, eu vou primeiro de tudo virar aqui, hoje eu estou com o Greer, vou virar aqui e vou escolher duas figuras que eu acho que representem bem esses meus dois profissionais. Um eu já bati o olho e eu acho que super representa o mais antigo, o que chegou antes, digamos assim, e aí a gente vai arrumando, né? O baralho está de ponta cabeça. Vamos lá. E aí, eu acredito muito que o outro profissional fica muito bem com, se não, não sei, agora, sabe o que mais? Eu acho que os dois, na verdade, têm a mesma especialidade. Então, como minha cabeça resolveu sabotar a minha outra escolha, eu vou pôr uma rainha de espadas para fazer contraponto. Sim, um profissional é masculino, o outro profissional é feminino. E isso também pode, né, ser um significador para mim. Cadê você, dona moça? Então, vamos lá, só para ficar mais difícil, rainha de ouros também combinaria bem. Mas, só para a gente fazer esse contraponto, eu vou pôr o casal. Porque, a bem da verdade, os dois são espetaculares, né? Então, é só uma questão de, e aí? Agora, para o serviço de agora, quem que eu chamo? Né? Sabe aquela coisa? Aquele momento difícil? Então tá, fiz a minha significação. Agora eu fecho então o baralho e vou mais uma vez fazer o quê? Eu vou escolher o que está perto ou está longe. De verdade, nesse caso aqui não. Eu coloquei dois significadores, mas agora a gente vai abrir de forma oracular. Aí eu coloquei as duas significadoras porque a forma como eu vejo
essa dupla, que não é dupla, né? Na verdade, um compete com o outro, estão no mesmo nicho, mas que eu quero contratar, e aí eu fico naquele lugar, e agora, José? Então, assim, eu escolhi, depois eu vou mostrar para vocês na mesa. Então, o meu lado A tem uma escolha deliberada, como eu vejo esse profissional, meu lado B, uma escolha deliberada, como eu vejo o outro profissional. Essa é a carta 1 e a carta 2 em laranjinha. Aí, na carta 3, eu tenho do lado A, como é que é, na verdade, esse profissional, o que se revela, e também na quarta carta, né, ainda do lado A, ainda desse profissional do lado A, o que me traz ele de verdade, o que ele hoje pode fazer por mim de verdade. Né? Do outro lado, eu tenho na carta 5 do lado B, como é que é de verdade esse profissional, né, no dia de hoje, atualizando, e como é que o que ele me traz de verdade se eu contratá-lo hoje. E aí a carta 7 é exatamente a grande chave de como é que eu posso sair desse impasse, porque só olhando isso, quem na verdade vai escolher sou eu. Então é para tirar algumas dúvidas da minha cachola. Ó, fiz. Então tá feito. Você anotou? Printou? Então vamos lá junto para a mesa, que eu já estou metade na mesa, metade aqui, né? De vez em quando eu dou umas desbaratinadas, quando eu vejo já estou na mesa e nem estou compartilhando com vocês, de tão envolvida que eu já estou no processo. Mas tudo bem. Então, assim, escolhi o profissional masculino, representado aqui pelo Rei de Espadas. Os dois precisam de muita cachola, de muita informação para fazerem o que fazem, né? E eu pus a rainha de espadas, porque em termos de conhecimento ou em termos de capacidades, os dois estão muito no mesmo lugar. Então, estão no mesmo naipe, na minha opinião. E agora a gente vai fazer aquela história do divide, né? Divide, faz mais um corte. Já embaralhei aqui enquanto eu estava falando com vocês, achando que eu já estava gravando aqui a mesa. E aí vamos abrir aquele lecão, não é? Vamos pegar a cola dessa abertura e vamos seguir observando as 5 cartas seguintes. Então, assim, o que de verdade, né, é esse profissional e o que ele pode me trazer hoje, no serviço dele de hoje? Porque às vezes as pessoas mudam também um pouquinho. Como é que é de verdade essa outra profissional e o que ela pode me trazer hoje de verdade? Né? E a carta que pode me ajudar a sair do impasse, que pode me ajudar a olhar melhor. Quando a gente tem um impasse assim, Fernanda, eu não posso perguntar se devo para cá ou devo para lá, eu posso puxar mais cartas para tentar desempatar, né? Fazer o desempate técnico para mim, para os meus olhos. Então vamos lá. Esse querido que eu coloquei como um rei de espadas, ele me aparece aqui como um cavaleiro de ouros, um grande realizador, né? E alguém que, na verdade, nem está nesse porte hoje, tão lá grandão que eu coloquei ele, porque esse também é o olhar que às vezes a gente tem de alguém e eu não consigo ver só que ele é um cara persistente, perseverante, bom nas realizações e que continua sendo um amigo de fazer o melhor possível, né? Dentro daquilo e da competência que é dele. O que na verdade ele pode me trazer? Uma boa relação. Eu sei que para todo mundo, em geral, né, o dois de taças, todo mundo vai para as taças já falando de amor e tararaus e tal. Mas, gente, de verdade, é boa relação, tem uma boa relação, tem um bom diálogo, é bacana, funciona. Então, o que ele pode me trazer de verdade no serviço dele hoje? Uma boa relação e uma competência que não está tão alta quanto eu estou aqui analisando, avaliando. Tá, do outro lado, com a outra profissional, como é que ela é de verdade para mim, né? E olha aqui, olha que gigante, olha que mudança de padrão interessantíssimo, porque ao que parece, ela é um rei de paus, o rei dos reis. Então, ela está num posicionamento superior a esse profissional, muito mais cheia de vontade, gana, certeza, cabedal, né? Tá lá em cima. Estou falando com alguém que está no top list,
como todo bom rei. E o que ela pode, na verdade, me trazer? Ela pode me trazer algumas coisas, né? Com o 7 de espadas, o que tem que ficar claro é que vai ter algumas coisas que talvez com ela eu não consiga fazer, sei lá. De repente, com ele, alguns serviços podem ficar mais em conta, e com ela, os serviços podem ficar menos em conta. Então, existem alguns posicionamentos, né, ou pensamentos, ou atividades desse trabalho, né, em que ela pode sim me entregar 5 de 7, mas não 7. Então, tem sempre aquele lugar de não dá para carregar tudo. Então, ela vai poder fazer uma parte dos serviços, mas talvez eu precise até de um terceiro profissional para terminar o processo, né, gente? Porque às vezes a gente acha que a pessoa dá conta de tudo, mas ela não dá conta de tudo. Tudo na vida tem uma outra. Olha que belezinha. Como é que eu saio desse impasse? Fazendo uma avaliação ordenada, organizada, um orçamento claro e justo, para que eu possa, então, chegar, né, a um denominador comum, que eu seja justa na minha avaliação e no que cada um já fez ou na competência de cada um. Vou ter que usar a cabeça, vou ter que fazer conta, vou ter que pensar realmente com os dois pés no chão. E veja, eu acho interessante porque o serviço para mim tem muito a ver com espadas mesmo. Então, assim, por mais que me trate bem esse antigo profissional, que exista uma relação mais carinhosa, né? Talvez não seja tão profissional assim, tem uma relação de amizade pelos anos todos de trabalho. Então, mas isso às vezes ajuda ou atrapalha, não é? Enquanto que aqui a gente tem competências, porque o que dá, dá, e o que não dá, não dará. Então, esse é um lugar para estar olhando, né? Aí, se eu, digamos assim, mas uma cartinha assim, eu devo chamar o menino? Não, eu devo chamar a menina. Vamos lá. Só estou colocando até como menino, e menina que é para ver se desconstrói. Os enamorados, dizendo que é uma escolha de livre-arbítrio e ainda tem uma pegada emocional anterior, e aqui o 8 de paus, dizendo que temos aqui competências, capacidades, talvez mais atualizada, mais bem posicionada, né, na própria profissão. Então, definitivamente, aqui tem você que sabe, né? Eu falo que os amantes sempre falam assim, ó, você que sabe, né? Se é para o lado do ai, a gente se dá bem, conversa bem, tal, legal. E o serviço, porque às vezes a gente se perde, né? Quando é prestação de serviço, na simpatia versus competência. E aqui é bem isso. O que você quer para o teu serviço? Por isso que a justiça está aqui no meio. Afinal de contas, você quer esse serviço feito de que jeito? Né? Ajeitadinho e com esse lugar de boa relação, ou competentemente o que é possível ser feito e o que não, você vai ter que procurar ainda uma terceira pessoa, beleza? Então, às vezes, no impasse, e a gente pode até continuar tirando carta, pode. Quero saber mais um pouco daqui e daqui, mas vocês percebem que aqui começa a puxar uma coisa meio com parentesco, né? Um parentesco de taças, de afetividade, de escolha, como se fosse mais um lado de relação, de amizades e tal e coisa. E eu estou falando de um serviço. Eu preciso dessa competência do lado de cá, e na verdade dessa competência que eu estou mais desejosa do que na verdade da boa relação. E isso pode ser uma grande sacada na hora da gente fechar, né, um serviço, fechar uma prestação de serviço, se a gente às vezes mistura, né, a emoção com razão, não dá certo. Aqui a razão está dizendo, olha, paus e espadas, né? Presta atenção, bem. Não é um serviço? Vai lá. Então é isso, gente. Eu acho que dentro de uma leitura para impasse, para dois ângulos, duas moedas, essa aqui ficou joíssima, me serviu, né? Estou grata ao oráculo e ao tarô, porque vai me ajudar bastante nessa tomada de decisão para esse serviço. Então, vamos seguir como? Com aquele um beijo, um queijo. Ah, não, não, não é não, Fernanda. Não, não termina assim, não, menina. Por que que não? Porque além dessa jogada, a gente vai ter amanhã uma nova, que é o As da Vez.
Eu vou trazer uma proposta com o as da vez e já vou alertar que teremos outros ases para estar olhando nessa proposta dessa abertura. Uma nova jogada amanhã aqui no 365 Aberturas de Tarô. E agora sim, gente boa, um beijo, um queijo e um tarotê para todos vocês. Valeu!